Olá, olás. Vamos para mais uma live. Esperar um bocadinho. Ui, ui, ui. Delira! Ei. Gente, eu vou iniciando aqui com o texto, tá? E aí, pra gente aproveitar bastante o tempo, porque hoje tem bastante assunto, assim como nas outras vezes. E vai chegando o final da live, vai faltando tempo, vai dando uma aflição. Então, pra gente aproveitar. Bom, eu sou a The Angel. Beijo, Delira. Durante o mês de outubro, a gente está promovendo uma série de lives aqui no perfil do Freak Guys, né? Já tiveram algumas sobre temas diversos para pensar o corpo e com base na modificação corporal e para além dela, né? Para quem quiser ver o arquivo, é só acessar o IGTV, que aí consegue ver as outras lives que a gente já fez. E aí a gente está o que eu estou chamando de segundo bloco, que começou na sexta, né? Que eu falei com Bianca Gattoni sobre mulheres no piercing. Ontem eu falei com a Caroline Souza, né? Calibre, para pensar a mulher negra na tatuagem. E aí hoje eu venho conversar com a Alessandra Favorito para pensar a mulher na suspensão corporal e também nas outras partes das modificações do corpo, tá? Então é isso. Falei demais já. Quem tem que falar bastante hoje aqui é a Lê. E eu vou chamá-la para a gente iniciar esse close aqui. Para a gente já dar uma arrasada. Deixa eu só encontrá-la aqui nesse bafo. Achei, achei, achei. Pronto. Vamos ver se vai. Boa noite. Foi bafo, né? Ontem foi bafo. Para quem perdeu, depois assiste o arquivo. Gente, é super curtinho, né? 1 hora, mas dá pra, enfim, refletir sobre bastante coisa. Oi! Ai, que susto! Tudo bem, Ale? Tudo, e você? Como é que você tá? Tô melhor agora com você. Que bom. Muito bom te rever, ainda que, né, virtualmente. Aham, Aquilo que a gente já falou, né? Mata a saudade, mas também dá mais saudade ainda quando acaba, com né? certeza. Bom, eu tava dando uns recadinhos aqui antes de você chegar, né? E aí eu queria Uhum. aproveitar bastante o tempo que a gente tem e vamos já mandar bronca nessa nossa conversa aqui. Então, Beleza. para iniciar tudinho, eu queria que você se apresentasse brevemente para quem for assistir a gente agora, depois, enfim, quem é a Lê? Certo. Então, gente, primeiramente, boa noite. Eu sou a Alessandra. Eu sou suspender, sou tatuadora, sou mãe, sou uma pessoa modificada, me considero feminista, né? E eu tenho 27 anos, moro em Goiânia, e é isso, sou amante da body art desde criança. Ei, Maia. Então, vamos já pegar esse gancho. Eu adoro falar gancho quando a gente vai falar de extensão, né? É simbólico. Eu queria pegar essa memória sua da infância para a gente pensar um pouquinho quando que você percebe esse seu interesse pelas modificações do corpo. Então, Aham, quando você percebe o interesse e quando você começa a praticá-las, de fato. aham. Então, assim, claro que eu só fui perceber depois de adulta, né, que eu já praticava modificação corporal quando criança. Mas eu achei muito interessante, assim, quando eu comecei a perceber que pequenas coisas já eram modificação corporal. Por exemplo, eu cortava o meu cabelo escondida, né? Eu gostava de colocar adereços no corpo, colocava brinco de pressão, isso já muito nova, assim, antes dos 10 anos de idade eu já fazia isso. Uhum. E aí, com 12 eu fiz meu primeiro piercing escondida, bem nova, né? Uma criança mesmo, mas já me sentia bastante adulta na época para ter meu primeiro piercing. Uhum. E não parei por aí, né? Daí para frente eu fui fazendo algumas perfurações, ainda não tinha segurança para ter tatus.
Mas para mim foi um caminho sem volta. Eu me identifico com essa fala do meu retorno. Você começa, então, efetivamente, né, com 12 anos de idade. Foi, eu comecei com 12 anos de idade. Daquele jeito, assim, né? Com agulha de costura em casa, se perfurando com as amigas, naqueles rituais de adolescente, né? Uhum. Bem perigosos, assim. Que depois que você se profissionaliza, você fica tipo, Meu Deus, que horror! pois é. E aí, falando desse olhar agora profissional, né, quando que você percebe que, além de se modificar, você poderia trabalhar também na área? Ah, isso demorou. Isso demorou bastante, assim, porque antes de eu começar, a minha primeira atuação na Body Art foi a suspensão, mas que me deu um retorno financeiro foi o piercing. E a suspensão eu me envolvi porque eu gostava de me suspender, né? Eu não pensava em suspender as pessoas, porque até então eu cursava licenciatura e eu queria muito ser professora, eu já dava aula, né? Então eu ficava assim, nossa, não posso me tatuar muito, não posso ter tudo que eu quero, não posso me modificar, porque eu não vou conseguir, né? Olha só quem está na minha frente, né? Uma baita de uma professora toda modificada. Mas essa era a limitação, esse era o medo que eu tinha na época, né? Então, por isso que eu não queria me envolver, não queria trabalhar no ramo, porque eu achava que o meu caminho era esse, era ser professora. Só que eu Uhum. comecei a me frustrar. Não porque eu estava atuando como professora, mas porque eu queria me modificar mais. E eu comecei assim, a encontrar algumas barreiras, né, nas escolas, principalmente porque ele dava bastante com o público infantil. E aí um dia um amigo falou assim, olha, acho que você tem que aplicar piercing, pelo menos. Acho que, sabe, você tem que fazer pelo menos alguma coisa, assim, nem que seja para você fazer uma vez na semana, porque é uma coisa que você gosta muito. E Uhum. para você, assim, você se identifica muito, então se você trouxer para o âmbito profissional, acho que vai ser melhor para você. E aí foi isso. Aí eu comecei com piercing, depois fui para escarificação. A suspensão eu comecei a fazer porque eu gostava muito de me suspender e um belo dia eu me vi sem ninguém para me suspender aqui no Goiás. E aí eu falei, gente, eu vou ter que aprender isso e chamar alguém para aprender comigo, porque aí pelo menos a gente faz uma na outra, né? E foi a Luana na época. E foi assim que eu comecei. Gente, foi a necessidade te colocou para, né, aprender. Foi, foi, com certeza. Uau, uau. O Márcio Neman tá dizendo que ama a gente aqui. Neman, um beijo para você. Ai, E que eu, massa, que eu saúde. quero trazer esse homem para cá também para uma live. Deixa ele. Traz, que ele é maravilhoso. E aí você fala então dessa sua movimentação, né, para chegar nessas áreas todas, né, porque você foi em diferentes práticas, né, piercing, suspensão, tatu, Aham. ação. A gente sabe que a formação para trabalhar com essas práticas, elas são bem soltas. O que você escolheu para conseguir estudar, se formar, para conseguir trabalhar profissionalmente? Qual que foi o seu caminho pessoal, assim? Você fala onde eu estou agora? Não, o que você estudou, como que você se capacitou para poder trabalhar com modificação? O que você Ah, estudou? entendi. Então, muito foi de vivência, né? Mas eu acho que o maior aprendizado que eu tive foi no meu próprio corpo. Foi me perfurando, foi me suspendendo, foi me tatuando, né? Assim, eu nunca entendi o profissional, por exemplo, assim, gente, eu não tenho nada contra, eu juro. Um tatuador que não tem tatuagem ou alguém que faz suspensão e nunca se suspendeu. Uhum. Eu entendo que existem pessoas que têm essa capacidade, né?
essa empatia, de conseguir guiar esse ritual que é a suspensão, ou de pôr uma tatuagem na pele de outra pessoa, sem nunca ter tido isso na pele. Mas para mim foi muito importante isso, muito, me colocar em várias situações diferentes, em vários lugares, né? Procedimentos que deram certo, outros que não. Então eu tive que aprender como lidar com cada um deles. Eu fiz várias suspensões, né? Porque eu gosto demais. Então isso ajudou a me descobrir muito, trouxe uma consciência corporal muito grande. E quando eu guio as suspensões, eu percebo isso nas pessoas, né? E trouxe também um empoderamento, não só me suspender, mas também suspender as outras pessoas. Então, eu acho que tudo conversa. O piercing conversa com a suspensão, que conversa com a modificação, e que conversa com as tatuagens. Eu acho que tudo ali puxa um gancho da outra área, né? Eu acho que não tem como a gente falar, não, essa área é só isso, ou isso é só aquilo. Tem como a gente focar na vida, em cada momento, numa coisa diferente. Mas cada vez que eu tô, vamos supor, tô aqui fazendo uma suspensão, me vem uma prática do piercing na cabeça, né? Me vem uma coisa de ritual, me vem modificação. Eu acho que tudo está interligado. Então, acho que a vivência, o máximo de vivência possível. Por exemplo, hoje eu não atuo como piercer, mas eu faria um curso de piercing, porque eu gosto muito. Se tivesse alguma Uhum. coisa aqui próxima de mim, eu não perderia tempo. Eu iria só para ficar ali trocando ideia e me atualizando, sabe? Eu acho que não seria em momento algum um desperdício de tempo, mas acrescenta muito. Demais, demais. E é incrível, né? O quanto o nosso próprio corpo é um baita de um laboratório para a gente poder experimentar, estudar e conhecer o mundo, na realidade, né? Sim, com certeza. Com certeza. Demais. O Max está falando aqui que faz muito tempo que não te via. Vejo uma. Realmente, ó, já tem quase 10 anos. Nossa! Eu achando que era assim, tipo, meses. Não, 10 anos. Ok, entendi. Eu queria que a gente pegasse agora um pouquinho para falar sobre a suspensão, né? Então você já conta um pouquinho de como que você entra, quais foram os seus primeiros caminhos. Eu sei, né, que a suspensão ela ocupa um espaço gigantesco da sua vida, é uma grande paixão, né? Mas eu queria ouvir de Sim. você, assim, quais os significados que a suspensão, né, traz para você, assim, para sua vida? Olha, depois que você me chamou para essa live, eu já sabia de tudo isso no meu coração, mas eu comecei a me perguntar, né, o que que realmente a suspensão mudou na minha vida. E quando eu finalmente consegui colocar isso em palavras, me veio tudo aquilo, né, de por que que eu amo tanto a suspensão. Eu acho que a suspensão me ensinou a ser uma pessoa de atitude. Uhum, Não que antes eu não fosse, mas executar uma suspensão é uma tarefa que exige muita presença, né? Você é uma coisa assim, você tem que estar ali para guiar outra pessoa, né? Uma pessoa que vai estar ali numa posição de vulnerabilidade. Então, você tem que ter uma sensibilidade e ao mesmo tempo você tem que ser alguém muito forte para conseguir guiar essa pessoa nesse caminho. Então, me suspender me ensinou sobre o meu corpo, mas suspender as outras pessoas me ensinou a ser durona, digamos assim. Me ensinou a carregar o meu equipamento pesado, me ensinou a fazer um furo calibroso, a lidar com sangramentos, a lidar com medos, às vezes a lidar com imprevistos, né? Porque tem coisas que saem do nosso controle, a subir numa árvore alta quando tá todo mundo falando que você não vai conseguir subir, sabe? Então, e além disso, me levou a muitos lugares, né? Porque o pessoal da suspensão é um aqui, outro ali, então a gente acaba viajando muito, conhecendo muita gente.
Eu acho que a suspensão é riqueza na vida de uma pessoa. Incrível, incrível. E gostei quando você fala de ser durona, porque eu tenho dado um mini curso sobre história da modificação corporal e a gente fala um pouquinho de suspensão. E aí a Uhum. dúvida que normalmente aparece é se rasga, né? Qual que é a fragilidade do corpo. E aí eu sempre te uso como exemplo. Eu falo, gente, tem a Alessandra. A Alessandra, ela é de baixa estatura e ela carrega duas, três, quatro pessoas enquanto ela está suspensa. Aham. Como você entende da técnica, né? E como eu sei que é uma dúvida frequente, fala um pouquinho dessa resistência do corpo mesmo dentro de uma prática de suspensão corporal. Tá. É porque, assim, quando as pessoas veem fotos, veem vídeos, a primeira sensação é essa, né? Meu Deus, vai rasgar, a pessoa vai cair. Mas o legal da suspensão é porque ela pode ser praticada de várias formas. Ela pode ser um ritual tranquilo, ela pode ser um esporte radical, ela pode ser um teste de limite do corpo. E tem equipes que trabalham nessa linha. Então, assim, claro que tem as pessoas que vieram primeiro abrindo os caminhos, né? Mas a gente sabe que não rasga porque a gente já acompanhou muita coisa. A gente já viu pessoas testando os limites muito além, né, de suspensões que a gente considera simples. Tem pessoas que estão aí para isso, cada dia romper uma barreira diferente, né? O pessoal lá da Rússia faz bang jump com um gancho nas costas. Então, eu acho que as pessoas também têm medo de rasgar. Acho que muita gente deve ter visto algum material na internet de uma suspensão que não deu certo, ou alguma coisa assim. Mas para rasgar mesmo, é só se o profissional não souber o que está fazendo, ou ter Uhum. acontecido o que eu já fiquei sabendo, que aconteceu há um tempo atrás, que teve um episódio, né, que a Record foi filmar e teve uma queda, a menina suspendeu pelo joelho e aconteceu uma queda, mas isso foi porque aqui no Brasil, hoje o material chega para a gente com mais facilidade, é uma agulha específica, é um gancho específico. Então, na época, as pessoas queriam fazer suspensão, mas elas não tinham acesso a esse material e precisavam fazer ajustes. Então, faziam furo com agulha que não era própria, né? E às vezes não imaginava que poderia acontecer isso. Mas outra coisa também é tomar a pele mesmo, não para rasgar é muito, muito difícil. Tem que ser um furo muito superficial. Mas pode acontecer algum acidente relacionado à segurança, né? Por isso que quem faz a suspensão tem que entender de corda, de ancoragem, de estrutura, tem que ficar ligado em tudo isso, porque também pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Entendi. Mas tendo conhecimento, a chance de acidentes ela é bem baixa, né? Ela é inexistente praticamente, porque se você tem conhecimento, por exemplo, se eu falar, olha, eu quero fazer uma suspensão pela minha axila, eu sei que Uhum. esse tecido é um tecido mais fino e eu sei que pode acontecer da pele ceder um pouco. Então, quando eu tenho conhecimento e eu quero fazer algo mais perigoso, a gente vai ficar de olho, porque o tecido ele vai se abrindo aos poucos, né? Uhum. Mas isso para quem quer fazer uma suspensão extrema, até para quem quer fazer uma coisa extrema, existe o cuidado correto para a pele não rasgar de fato. Então, para rasgar é só se tiver muito, muito errado mesmo. Legal. Eu queria aproveitar que você mencionou esse programa da Rede Record, né, até para reforçar com o pessoal, né, que além, né, de como você falou, tem essa questão de, era o começo, o acesso à informação, a materiais, ela era mais difícil, né? Tem também essa ideia maliciosa da Record de sempre falar sobre a suspensão e a modificação corporal de uma forma estigmatizada, né? E para estigmatizar ainda mais. Então, é isso. Tem que tomar muito cuidado com as pessoas que convidam a gente para mostrar o nosso trabalho e falar das nossas práticas, da nossa cultura, porque nem sempre eles estão com uma boa intenção, né?
Nossa, com certeza. Eu não sei se você lembra, mas eu passei por isso aqui com o jornal Diário da Manhã. O jornalista me chamou, assim, todo amigável, né? Tipo, ai, quero ir lá, quero conhecer a suspensão, ver como é que é. Foi, fez a falsa, vendo as suspensões, conversou com a gente, participou do piquenique com a gente. No outro dia ele publicou uma matéria, não sei se foi ele, se foi o editor. Ele publicou uma matéria com a minha foto estampada desse tamanho na capa do jornal, com uma cara assim de sofrimento, escrito sadomasoquismo, enorme assim, grande. Foi horrível, porque as pessoas me paravam na rua, sabe, a perguntar se era eu. E tem pessoas que agem de má fé mesmo, e infelizmente, né, acabam. Tem gente que quer ver suspensão porque acha que a suspensão é feita para rasgar a pele, justamente por causa desse desserviço, né? Exatamente, exatamente. Então tomem cuidado com os convites aí de jornalistas e jornalistas. Por favor, né, respeitem as culturas que vocês, né, não conhecem, não vivem, por favor. Deprecho pergunta para você, para quem gostaria de iniciar os estudos para suspensão, né? O que você recomenda estudar? Acho que você já falou um pouquinho dessa coisa da vivência, né? Mas se você puder só dar uma reforçada. Olha, a melhor forma de aprender é você começar a colar com quem faz a suspensão, porque assim você vai aprendendo, pegando as manhas. Você não vai encontrar nenhum material pronto, até mesmo porque cada pessoa trabalha de uma forma diferente. Eu acho que é muito legal você aprender rapel, aprender coisas sobre rapel, porque no rapel você vai lidar com altura, né? Vai lidar com perigo, e a suspensão realmente é uma prática perigosa, né? Uhum. Envolve a vida de uma pessoa. Então, se você souber essa base de nós, de ancoragem, isso daí já vai ser 50% do conhecimento que você precisa. A outra parte é perfuração, né? E se você já se suspendeu, vai ser mais fácil para você guiar uma pessoa. Agora, se não, eu recomendo que você faça para você conseguir entender assim, o que, que essa pessoa está sentindo naquele momento, né? E eu acho que é isso. O Legal. piercing também vai trazer um pouco, né? Mas a perfuração é um pouco diferente. Legal. Eu tenho a sensação também, né, que essa aproximação ajuda demais, até entender se é isso que você quer mesmo, né? Porque de repente você tem uma ideia e quando você se aproxima muito você fala, putz, não é bem isso, né? Com Acho que certeza. o meu interesse de repente é só me suspender, ou é só ver, ou é fotografar, ou, né? Não, e outra coisa, eu acho que a suspensão é muito mais gostosa quando a gente faz com os nossos amigos. Sim! Gente, porque fazer suspensão sozinha é uma coisa assim, é um ritual interessante também, mas a melhor parte é aquela emoção que toma conta de todo mundo, né? E isso é uma delícia. E é muito poderoso, assim, como a intimidade ela se fortalece quando a gente tem essas relações, né, com amigas, amigos, amigues aí com suspensão. Muito, Com muito, certeza. muito intenso, né? Sim, a intimidade e a liberdade com o próprio corpo também, né? Porque, assim, por exemplo, já que a gente está falando no recorte de gênero, né? Os homens, eles não se preocupam tanto assim com o corpo quando eles vão suspender, né? Se está aparecendo alguma coisa, né? Se alguém está te olhando ali de um certo ângulo que te incomoda. Então, muitas vezes, quando eu vou suspender mulheres, eu deixo isso bem claro, assim, eu já puxo ela para mim e falo, olha, agora você não vai se preocupar com nada que está acontecendo aqui ao redor. Você vai pensar só sobre você, agora a liberdade do corpo. Isso aqui é um corpo, você está aqui para transcender isso. Então, né, vai pagar peitinho sim e vai ser normal. Adoro. O Léo entrou aqui, pediu para eu mandar um salve para as pombas. Ele tá falando de pomba porque ele já veio em Osasco e Osasco só tem pomba. Salve para as pombas, um beijo, Léo. E o Márcio Nema, ele faz uma pergunta que é para onde eu queria já caminhar com você. Uhum. Deixa eu só pegar aqui, achar a pergunta. Aqui, ó.
Se existe preconceito com as mulheres e as gays na comunidade Borimod, na Borimod, né? Como que você Uhum. enxerga isso? Aí daí a gente já vai encaminhando para umas outras discussões aí bem importantes. Tá, olha, eu vou falar da minha experiência como mulher, então, né? Porque eu acho que não é assim. Eu posso falar o que eu percebo em relação às gays, mas eu, assim, longe de mim querer falar o que é o que acontece com elas. Eu acho que, enquanto mulher, o meu corpo, enquanto eu estou suspensa, o meu corpo é mais sexualizado do que os dos homens, né? Se eu, por exemplo, quando eu faço apresentações, é claro que só a apresentação em si já é uma coisa muito chamativa, mas eu sinto que por ser mulher, claro que é lindo uma mulher suspensa, né? O corpo feminino é lindo, o corpo masculino é lindo, mas eu percebo assim uma atenção muito focada ali, justamente por isso, né? Pela liberdade que eu tenho com o meu corpo enquanto mulher. Agora, assim, o homem, quando ele está executando ou quando ele está sendo suspenso, ele é o doidão, sabe? Ele é fera, ele é radical, ele é corajoso, ele é forte. Agora, a mulher, se ela vai ali suspender com um shortinho e uma fitinha no peito, né, com liberdade mesmo, assim, aí as pessoas já começam a falar que ou ela é safada, ela gosta de dor, meu Deus, até onde que vai os limites dela? E aí a coisa já começa a ir para outro patamar, sabe? E quando eu estou executando a suspensão, às vezes não as pessoas que vão suspender comigo, mas as pessoas que estão de fora, eu sinto uma certa insegurança da parte delas, como se por eu ser pequena, né, eu também sou frágil. Eu não posso subir para ancorar, eu não vou ter força para puxar a corda, eu não vou conseguir segurar, quem está suspenso pode cair. Então, essas são as coisas que eu sinto, assim, enquanto mulher. Entendi, entendi. Não, e isso é super importante que você está falando, e enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, inclusive, quando, por exemplo, uma mina faz uma suspensão e de repente tá ou com fita ou sem fita, né, mas tá com o seio desnudo, assim, nem nas redes sociais a gente pode postar, para entender como que o corpo da mulher ele é visto, né? Aham. Ele é isso, ele é controlado, censurado e hipersexualizado o tempo inteiro, né? Sim, sim. Só porque é lindo, né? E as pessoas não conseguem lidar. E aí tem que ter esse olhar. E aí, o que eu falei que a gente ia encaminhar, né? O que eu queria saber de você, tava falando ontem com a Calibre também, né? Sobre as dificuldades, assim, você percebe algum tipo de dificuldade por uma questão de gênero específica para adentrar nesses meios? Você já mencionou aí sobre essa desconfiança, né, do seu potencial enquanto profissional. Aí eu queria que você aprofundasse um pouco mais disso, assim, pensar até, não agora, que você já tem um tempo de profissão, né, mas o começo. Como que era isso para você? Então, assim, o meu começo foi bastante acompanhada de outras pessoas, né? No começo mesmo eu fiz pouca coisa sozinha. E as coisas que eu fiz sozinha no começo, eu encontrei mais abertura com mulheres. Eu suspendi mais mulheres. O meu público, assim, em geral, quase não tem homem hétero, sabe? Eu acho que a broderagem é isso, né? Os homens confiam nos homens por esses motivos de machismo e as mulheres acabam confiando nas mulheres pelo mesmo motivo também, mas porque preferem fazer com mulheres para não passar por essas situações de assédio. Eu imagino isso. No Uhum. meu começo, eu não encontrei muita dificuldade, não. Assim, eu não fui com muita força no começo, sabe? Eu fui assim, como era uma coisa para suprir a minha necessidade, né, de me suspender, e se aparecesse uma suspensão eu faria, Uhum. foi bem tranquilo, assim, no começo.
Mas eu acho que na região que eu moro já é difícil suspensão, sabe? Aqui mesmo tem eu e tem mais um cara que faz. E esse cara, assim, ele, eu acho que ele teria mais chances de ser chamado para um evento do que eu, porque Entendi. ele, né, já tem, assim, ele é um cara bem alto, bem robusto, né, já bem conhecido. Então, ele já foi chamado outras vezes. Às vezes a gente chega para trocar uma ideia com os organizadores, a pessoa já te olha assim, né? Já te olha meio que de cima, né? Com um olhar diferente. Só falta falar, sai para lá, pirralha, sabe? É, a dificuldade que eu encontro é essa. Mas eu também, eu não fico correndo atrás desses lugares onde eu não sou bem-vinda, sabe? Até mesmo porque se essas pessoas não me querem lá, eu também não quero estar lá, né? Esse público não é o público que eu quero estar envolvida. Então acaba que eu não caio muito nesses lugares. Eu tô sempre onde eu tô me sentindo bem, sabe? Eu tô com os meus amigos, ou tô fazendo suspensão no mato, eu acabei criando os meus espaços, né? Com o tempo, eu consegui formar uma equipe com mulheres maravilhosas, né? E a gente saía assim, bem garotas, com as nossas malinhas, Amo. ia colocar gancho uma na outra. Então, acaba que eu não me envolvi muito com esse pessoal, assim, que fica querendo esnobar, querendo me esnobar porque eu sou mulher. Eu acho Entendi. que é isso. Não deita, né, meu bem? A senhora não deita, vai com as falquírias, vai com as falquírias e suspende em todo lugar, É né? isso. E vida que segue. Em todo lugar, de verdade, porque né, você vai também viajando, vai pra. Enfim. Deixa eu só ver quanto tempo a gente tem ainda. Meia hora para conversar bastante ainda. Opa. Queria voltar um pouquinho para Tatu agora. Eu queria te ouvir, enquanto tatuadora, mulher, né? Como que você enxerga essa indústria da tatuagem e esses grandes eventos aí, né? Convenções. Como que você percebe o espaço da mulher dentro dessa indústria? Então, Deu uma tem respirada, até um né? suspiro agora. Ok. Olha, eu acho que essa indústria da tatuagem é uma indústria feita por homens brancos para homens brancos. Eu demorei um pouco para perceber isso, mas esses produtos, eles começaram a ser feitos para mulheres agora, né? Produtos de tatuagem, biqueira, cartucho, capa de clipcord, máquina. Assim, o feito para a mulher deles é fazer na cor de rosa, né? E não só por parte das empresas, mas Damares, vamos chamar a Damares, por favor. A Damares está influenciando muito essa galera, não é possível. tá Desculpa. demais, gente, tá demais. Inclusive tem uma marca aí que tudo é azul e agora tem o cor de rosa, né? Então ficou azul e rosa. Ok, desculpa te cortar. Nossa, mas isso é muito verdade. O dia que você falou isso da Damares, eu dei um grito, porque assim, a gente leva na brincadeira, mas isso tá mesmo no subconsciente das pessoas, né? Meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Tristeza. Total, total. Aí você E, está falando da produção dos materiais, né? Desculpa, eu te interrompo. Pode continuar. não, termina o que você ia dizer, que aí eu complemento. Não, só é que você estava falando dos materiais e foi no momento que eu te interrompi para você dar continuidade, né? Que você estava falando das biqueiras, do. Isso. Tem a questão do material, né? Que ele não é um material para mulheres, ele só é um material cor-de-rosa. Eu vejo essas marcas patrocinando homens, patrocinando esse. Na verdade, o que eles buscam é patrocinar esse lifestyle
de homens brancos, héteros, tatuados, todos se vestem igual, todos têm o mesmo visu, né? Uhum. Acaba, no final das contas, é uma coisa assim bem chata, porque tá todo mundo dentro de uma caixinha só. E isso eu percebo nas convenções também, porque é difícil ter categoria. Olha só, hoje a gente tem tantos estilos de tatuagem que muitos deles não dá nem para a gente nomear. Não dá para você falar, esse estilo é tal coisa. Não Uhum. dá, assim, a coisa já chegou num ponto que atravessou todas as barreiras e o estilo é fluido, a arte é infinita, todos os dias surgem coisas novas, artistas novos, né? E as referências já não são mais as mesmas. As pessoas já, assim, claro que tem um resgate dessas referências antigas também, mas hoje a gente vê tatuagens no corpo das pessoas que contam outras histórias, né? Por exemplo, a AK. A K, ela traz referências que não são daqui. Você bate o olho no trabalho dela, você sabe que é dela. E eu Uhum. vejo outros tatuadores, né? E outras tatuadoras que trazem também referências do feminino, né? E assim, se tornou uma coisa muito diversa. Eu acho que as convenções não acompanharam, ficaram para trás mesmo, há muito tempo, inclusive. Tanto que até hoje existe Miss Tatu, né? O local da mulher na suspensão é esse local de entretenimento para os homens, é subir no palco e desfilar, fazer uma performance ali para os caras bater palma, entendeu? Agora, Uhum. eu não vejo uma mulher jurada de uma convenção, e a desculpa dos caras é que não tem uma tatuadora que está apta para poder ser, é, para poder julgar, né, os trabalhos dos caras, mas na verdade é porque eles não aceitam, né, mulheres nessa posição de dar nota, de avaliar o trabalho de outros homens. Muitos homens não aceitam, Uhum. porque tatuadora não falta. Inclusive, se você pegar o seu Instagram hoje, bater o dedo na lupa e achar uma tatuagem muito foda, clicar e for ver lá, olha, pelo menos 80% de chance de ser uma tatuadora incrível. É isso, exatamente isso. E eu tenho a impressão, né, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas eu tenho a impressão de que na realidade eles nem percebem que faltam mulheres. Porque o homem é essa figura tão universal que faz tudo o tempo inteiro e sempre fez tudo, que quem tá de fora eles não percebem. Né? Eles não Com percebem. certeza. E aí quando a Com gente certeza. aponta, quando a gente aponta, mas é mimimi, é vitimismo, vocês querem, né, como que chama? Feminazi, né? Sim. Eles dizem, você se esconde atrás do fato de você ser mulher, né? Então, assim, voltando na suspensão, mas sem querer voltar nesse assunto, quando eu digo que a suspensão me ensinou a ser durona, ela me ensinou também a bater de frente com isso, né? Com a tatuagem eu demorei um pouco mais, mas hoje eu já consigo, como eu já estou, assim, desenvolvendo todos os dias na técnica, então hoje eu já me sinto, assim, mais nesse lugar de bater de frente e de criar os meus próprios espaços. Nossa, e acho isso, é o que eu estava falando também ontem assim, eu tô na sequência fazendo o ponte com tudo. A gente falou muito disso com a Calibre ontem, né? Disso, dessas micropolíticas, micro-revoluções, o quanto elas são fundamentais para o mundo andar, né? Para a gente não ficar na caixinha, né? De que sempre a gente ficou, assim. Com certeza. Porque assim, se a gente for esperar para ganhar um assento no ônibus ou para ganhar um espaço na fila, a gente não vai ganhar, porque esses senhores eles estão super acomodados onde eles estão. Então a gente tem que chegar e falar: "Ei, querida, dá licença", É bem isso. É sabe? bem... A gente tem que fazer isso mesmo. Olha, a gente tem que nós mulheres, né, as gays, as trans, a gente tem que fazer isso. A gente tem que falar: nós temos equipe de suspensão, a gente é dona de estúdio, a gente vai fazer evento, o nosso evento vai ser como a gente quiser, Uhum. entendeu? Não vai ser nos moldes de vocês, vai ser da nossa forma. E outra, eu vou ter aprendizes, elas vão ser mulheres,
e elas vão falar para todo mundo que elas aprenderam com uma mulher. Eu Uhum. aprendi com homens, mas eu espero que as próximas, né, tenham mais referências femininas no repertório delas. Bafo, bafo. Até aproveitando essa sua fala, a gente vai ficar transitando entre as técnicas, mas não tem problema porque está tudo junto, né? O Márcio ele pergunta se existe alguma liga para mulheres suspenders, algum tipo de liga, algum tipo de instituição. Você Olha, sabe? não que eu saiba, não que eu saiba. E assim, eu acredito que as mulheres suspenders, é, elas existem num número menor que os homens suspenders, assim como na tatuagem, né, assim como no piercing. E Uhum, muitas vezes o trabalho de algumas é invisibilizado. Por exemplo, o Stanislav, ele fez o primeiro salto com os ganchos, né? E acho, não sei se foi um salto de base jump que ele fez, ou se foi, não, foi bang jump, o primeiro salto. Então, assim, todo mundo, nossa, o Stanislav, realmente, ele foi a primeira pessoa a saltar. Mas a pessoa que fez os furos nele, que executou tudo isso, que estava ali coordenando, a pessoa teve a garra, né, de falar, vamos fazer, eu vou te cuidar, vamos fazer esse procedimento juntos, foi a ex-companheira dele, que é a Sasha Shanti. Ela faz suspensões incríveis e eu não vejo ninguém falar do nome dela, sabe? Então, eu nunca vi uma liga de mulheres suspenders. Nunca vi, assim, uma união por parte das mulheres na suspensão. Eu uhum. vejo muito mulheres trabalhando sozinhas, às vezes porque não tem uma parceira, mas mulher junta fazendo suspensão assim, nunca vi. Seria o meu sonho. Nosso sonho. Mas, assim, né, o que eu acho que é bem positivo e daqui do Brasil, inclusive, né, as equipes que mulheres estão, né, Valquírias, tem a da Karine, da K, né, o Tem a Mariana. Surreal, a Marie, Isso. então, assim, é uma galera que está aí movimentando, assim, fora a galera que está sem equipe, que também está fazendo corre, né, isso é muito... Sim. Não, o movimento da suspensão aqui no Brasil, eu acho que é um movimento lindo, 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 lindo. Agora a gente está um pouquinho mais devagar, né, por causa dessas questões de pandemia e tudo, mas nós fizemos coisas maravilhosas. Às vezes que todo mundo se reuniu, eu espero que isso aconteça mais vezes, isso volte a acontecer. Por favor, por favor. Ale, eu queria muito que a gente falasse um pouquinho agora. É um tema espinhoso, mas extremamente necessário, né? Que você já tocou em alguns momentos, mas eu queria que agora a gente aprofundasse, que a questão do assédio na nossa comunidade, né? Assédio, abuso sexual e violência contra a mulher. Uhum. Conversando com a Bianca na sexta, a gente até comentou que não é algo exclusivo do Brasil, né? A violência contra a mulher física, o abuso, enfim, o assédio todo lugar tem, né? Aquilo que a gente estava falando quando a gente queimou a largada, que é estrutural, né? É algo estrutural. Sim. Mas aí eu queria ouvir de você há quantos anos assim a organização das mulheres para enfrentar essa situação, como que você está enxergando isso individualmente? É, e aí você poderia, né, se não for pedir muito, falar um pouquinho dessa discussão na Tatu, na suspensão, enfim. Tá, vamos lá então. Vamos ver o meu poder de síntese para essa pergunta. Ok. Olha, eu acho que o assédio, quando vem essa palavra assédio, a primeira coisa que a gente pensa é assédio sexual, né? O assédio ali, uma coisa mais física e tal, mas é claro que eu sofro esse assédio, mas eu sinto que eu sofro muito também o assédio intelectual. Para mim, esse é o pior assim de todos, porque o assédio, quando ele é um assédio físico, muitas vezes a gente pode simplesmente sair andando e não conviver mais com essas pessoas, né? Mas o assédio intelectual, ele, eu acho que não é só sair andando.
porque ele te desmoraliza também, né? E a gente tem que conseguir responder às coisas à altura. Claro que é um desgaste emocional enorme, mas hoje eu converso assim muito com as minhas amigas, com outras profissionais, para a gente conseguir se fortalecer no argumento. Muitas vezes a gente sabe que uma coisa está errada, mas a gente sabe ali só no coração da gente, né? Por exemplo, o que aconteceu aqui em Goiânia com a questão da convenção, que colocaram uma categoria para mulheres, e todas ficamos indignadas, mas a gente não conseguia elaborar com palavras o porquê exatamente dessa indignação, né? E quando os homens chegavam, falavam, mas por que vocês acham que uma categoria feminina não contempla vocês? Então, eu acho que a nossa organização tem que girar em torno disso. A gente conseguir se proteger de assédio físico, assédio sexual, mas também de se fortalecer intelectualmente, né? Porque eu acho que assim a gente também ganha espaço, ganha respeito. Eu acho que isso é muito difícil, porque, pelo menos na minha criação como mulher, eu não aprendi a me defender disso. E muitas vezes a gente não sabe nem identificar esse tipo de situação. Esses Uhum. dias eu estava vendo um curso de uma mulher, ela é uma dominatrix, e ela dá um curso que te ensina a perceber no seu dia a dia em quais situações você está sendo colocada de uma forma muito sutil, como na posição de submissão por Uhum. ser mulher, né? E é através desse assédio, né? No trabalho, em casa, na rua. Então, eu acho que é isso. As coisas que incomodam a gente tem que falar, né? E entender o porquê e perceber se essas coisas são mesmo assédio, né? Se é uma coisa assim que não tem nada a ver, tudo bem. Agora, se isso é realmente assédio, a gente tem que se fortalecer, falar mesmo e falar até o ponto que essas coisas não sejam mais normais, não sejam mais aceitas, né? Na suspensão, eu já sofri já esse tipo de assédio intelectual, trabalhando com homens que eu nunca tinha trabalhado antes, assim, em outro país, né? Tá ali no palco, numa convenção enorme, profissional super renomado, super conhecido, e o cara tentar me intimidar na hora ali para eu errar a perfuração, entendeu? Numa convenção de 3.000 pessoas, com todo mundo olhando, né? O cara virar para mim com aquela carinha de monstro e falar: você tá com medo de fazer esse furo? Então, isso é assédio, né, gente? Assim, isso não é brincadeira. Que brincadeira sem graça que é essa? Isso com certeza foi para, né, foi um assédio. Então, aí nesse momento, né, é importante a gente pegar e ter atitude e passar por cima com tudo. Não, eu não tô com medo de fazer esse furo. Já fiz, sabe? E na tatuagem também, sabe? Às vezes eu ouço muito essa conversa assim de tatuagem feminina, tatuagem masculina. Mulher gosta de tatuagem delicadinha, fine line. Eu acho que isso em si já começa a abrir um caminho para o assédio, né? Tipo, isso daí nem é tatuagem. Essa tatuagem, esse floral fine line aí, não pode nem ser considerado tatuagem. Tatuagem é isso aqui, ó, old school, sabe? Então, eu acho que são muitas brechas para esse assédio acontecer, tanto na tatu quanto na suspensão corporal. A gente tem que ficar numa posição defensiva o tempo todo, né? E é muito cansativo. A gente tem que estar armada até os dentes, assim. E não, assim, eu fiquei muito tempo nessa posição defensiva, né? Hoje eu trabalho, faço um trabalho comigo mesma para eu não ficar tanto só na defensiva, para eu também começar a ganhar esses espaços, né? E assim, se essas pessoas não me respeitam por boa vontade,
elas vão ter que me engolir. Eles vão ter que me respeitar na marra, entendeu? Nem que seja passando vergonha na frente dos outros, né? A gente vai brigar com marca grande se for preciso, mas é isso, acho que é isso. Uau. Né? A Tessia, ela comenta, Tessia, um beijo, Tessia. Ela comenta que isso que você está falando acontece muito e que é triste e é demais. Hum, E o Nema, ele comenta que o opressor tenta intimidar com discursos opressores para poder, por meio, né, fazer as mulheres desistirem, não é? sim, sim. É porque esses opressores, eles não querem perder esse lugar de privilégio, né? Que eles têm e muitas vezes nem se dão conta que estão nesse lugar de privilégio. É interessante a gente falar sobre isso, porque isso também me vem à cabeça a questão do empoderamento, Hum, né? Porque assim, a gente não nasce empoderada. E empoderamento também não é uma pílula que você vai tomar e você vai estar empoderada, assim, de uma hora para outra. Empoderamento é um trabalho que a gente faz todos os dias, né? Não é um lugar que você chega lá, senta lá e permanece. não, não. Nossa, quem dera, né? Porque se fosse, eu acho que eu já fui e já voltei várias vezes. É bem, é uma construção, né? E é uma construção bem difícil por conta da configuração da sociedade que a gente tem, né? Uhum. São altos e baixos, constantes, enfim. E também, não sei você, assim, mas eu tenho a sensação que é algo que a gente sozinha não consegue dar conta, assim. A ideia da Não, rede, né? A ideia da rede, de uma fortalecer a outra, é fundamental para a gente não desistir, não cair, né? com certeza. É porque, assim, quando a gente tenta chegar nesses lugares de empoderamento, a gente vai tomando rasteira, sabe? Esses opressores vão tentando derrubar a gente. Então, tem que vir alguém que já está ali com essa presença, né? Que já está empoderado e falar: não, amiga, é assim mesmo, né? Vamos seguir forte aqui que as coisas vão dar certo. Essas coisas aqui ó, a gente deixa para trás, a gente passa por cima, né? Mas não se deixa abater, não. Uhum. Vamos ter força e vamos caminhar, né? Às vezes, quando a gente dá uma cansada na cabeça de ficar brigando com os outros, deixa pra lá, né? Vamos ser felizes também, né? Vamos fingir, vamos fazer a Cátia cega, sabe? O cara tá aqui dando rata também, eu me permito também, né? Até porque eu sou mulher, eu não tenho obrigação de ficar ensinando o homem, né? Eu também tenho o meu direito de viver a minha vida sem me cansar com isso, né? Sem gastar minha juventude com isso. Então eu também me permito isso. Total. E não é algo assim velado que a sociedade está configurada dessa forma, né? Então, assim, é explícito. Se a Sim, pessoa quer ficar ali, né, no alto dos seus privilégios, sentados e falando, vai continuar tudo assim mesmo, ciência. Né? Agora, se te incomoda, aí tem que fazer seu corre também para poder desconstruir, né, se reelaborar aí, porque essa ideia de que a gente tem que ficar o tempo inteiro também ensinando com a maior paciência do mundo todos os dias, não rola, cara, não rola. Porque é como? não, É fácil, né? com certeza. Eu acho que isso acaba prendendo a gente a essa ideia, que é justamente o que a gente está tentando desconstruir também, que a mulher é cuidadora, né? Que a mulher tem essa capacidade de ter mais empatia. Claro que sim, né? Não, mas eu também não quero falar assim, nossa, eu sou mulher, então eu vou te compreender melhor do que um homem te compreenderia. Eu não posso falar isso, porque eu também não posso pegar todas as outras mulheres e colocar esse fardo nas costas delas, né? Porque ser mulher é um fardo. Foda, foda. E uma coisa que a gente falou ontem também é da questão de, além, obviamente, da gente questionar, fazer a crítica, brigar, é também a gente mostrar as nossas potencialidades, as nossas alegrias, e celebrar, reconhecer, para se fortalecer, né? Com Enquanto certeza. na ideia das micro-revoluções aí, né? Então, por exemplo, entrem depois no feed de Alessandra e vejam os trampos dessa mulher, curtam, comentem, porque é disso, né? Isso também é fortalecer, né? Com certeza, com certeza.
Maravilha. Ó, o Neman falou que essa galera a opressora produz boicote, né? E que a gente produz resistência e deboche. Imagina! Adoro, cantando, debochando e seguindo a canção. Adoro. Falar em deboche, Ale, a gente tem 5 minutinhos, então eu queria. Agora você vai ter que usar de fato a síntese. Ai, meu Mas eu Deus. queria muito que você falasse da sua trajetória no campo do freak show. Porque tem um monte de deboche ali, né? Então conta um pouquinho pra gente, como que foi, como que começou, o que que você já fez e por aí vai. Então, eu sempre gostei muito de circo, eu gosto muito de conviver com artistas, né? Então, eu tenho muitos amigos que são artistas de rua, e com eles eu comecei a aprender a fazer coisas básicas, assim, malabares, né? Tocar uma musiquinha, e até então eu não tinha percebido que eu poderia unir esse tipo de arte com a body art, né, com as questões corporais, sangue e da risada de sangue, da risada de dessas coisas um pouco mais doloridas, né? Mas quando eu percebi isso foi assim muito gostoso. Eu não fiz freak show com muitas pessoas, né? Eu tenho um parceiro de freak show, a gente faz algumas apresentações juntos, mas eu também já fiz algumas sozinha, né? E assim, eu sempre tento levar para esse lado de dar risada, porque eu acho que dar risada é libertador. Eu acho que dar risada espanta todos os nossos medos. As minhas apresentações, elas são de improviso, eu não ensaio nada. Então, na hora eu tento me divertir, né? Eu sei como lidar com sangramentos, sei como não me machucar seriamente. Então, eu posso ali me machucar num nível tranquilo, digamos assim, e dar risada disso porque está tudo sob controle, porque as pessoas estão realmente muito assustadas assistindo. Eu acho ótimo. Ótimo. É o controle do machucado, da dor e transformar tudo isso em riso, em potência física, social, política e tudo mais, né? Isso, é maravilhoso. Eu queria ler aqui um comentário. Ó, mal, enfim, eu não vou saber falar o usuário, né? Porque, enfim, mas escreveu assim: sempre acompanhei sua luta, Alessandra. E não se veja como um fardo por ser mulher, mas sim como uma das minhas maiores fontes de inspiração e acredito que de muitas pessoas. Uau! Nossa, obrigada. Que isso. A gente nunca imagina isso, né? É muito importante ler isso, porque, não sei, assim, a gente não, eu não imagino isso, assim, eu não gosto de ser uma pessoa que aparece muito, né? Eu gosto de ser uma pessoa simples, gosto de conversar com todo mundo que fala comigo, inclusive, obrigada, né, pelas palavras, estou lisonjeada. Que beleza. Não, né, eu acho que não tem jeito melhor de terminar nosso encontro com afeto, com carinho, né, com fortalecimento, porque não tenha dúvidas do trabalho que você faz, assim, nesse poder de influenciar mesmo as pessoas. A gente não está falando de milhões de pessoas, porque a nossa comunidade ela é pequena, mas Aham. é uma energia super importante para movimentar os nossos trabalhos todos aí e trazer as novas gerações que virão também, né? Que é o que você falou, que você espera que as próximas aprendizes, né, tenham essa experiência de ter tido como, né, uma professora, uma mestra, uma mulher, né? Acho que é isso. Com certeza. Eu acho que a gente não pode ficar se achando a última bolacha do pacote, né? A gente tem que acreditar nessas próximas gerações mesmo e dar espaço para elas. Olha, o Neman está falando da experiência na África. Eu acho que a gente vai cair. Então, vamos fazer o seguinte: eu queria te agradecer, primeiro, agradecer muito por você ter topado vir conversar aqui comigo, essa troca. Obrigada de coração. Agradecer o pessoal que acompanhou a nossa conversa, que vai acompanhar depois. E aí eu estou curiosa para saber
qual que é esse bafo da África que ele falou algumas vezes já. Então, vou falar, mas acho que não vai dar tempo. Foi a minha primeira viagem internacional. Eu queria muito fazer um intercâmbio, né? Só que eu fui sem saber como seria. E a minha grande surpresa foi perceber que muitas vezes a gente pode ajudar as pessoas sem precisar sair de casa, né? As coisas estão acontecendo aqui ao nosso redor. Ir para a África é muito lindo, mas também pode ser uma ilusão muito grande. E isso foi um grande crescimento para mim. Foi um aprendizado incrível, incrível. A única coisa que eu mudaria é ter ficado mais tempo. Entendi. Quando que você foi e para onde você foi exatamente? Olha, eu fui para Moçambique, eu fiquei na capital, que se chama Maputo. Eu fui para lá em 2012. Eu acho que foi em 2012, tenho quase certeza. E eu fiquei lá 3 meses. Uhum. Fui para dar aula, né? Só que quando eu cheguei lá, e assim, ir para lá não é barato, né? Quando eu cheguei lá, as crianças que eram os meus alunos, eles não tinham papel para desenhar, eles não tinham lápis, eles não tinham água para beber, eles não tinham banheiro para usar, eles não tinham comida, não tinha cadeira, não tinha nada. Então, assim, foi um choque de realidade. Sabe aquela ideia do branco colonizador que vai salvar o mundo? Uhum. Eu acho que na minha ingenuidade de adolescente eu pensava um pouco assim, que eu poderia, né, ir para lá e fazer alguma coisa muito massa. Mas na verdade eu percebi que não dá para fazer muita coisa, sabe? A gente vai, a gente tenta, mas quando a gente chega lá os problemas são muito maiores do que a gente. Uhum. Então eu me vi incapaz, fiquei muito triste, né? Os outros intercambistas estavam assim, ó, safari, né? Eu não fui em nada disso, porque, né, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que foi, nossa, foi um crescimento, assim, sabe aquele aprendizado que dói? Eu acho que foi isso. É isso. Uau! Que eu não sabia dessa parte. Foi bom conhecer também um pouquinho dela. E num outro momento eu quero ouvir mais sobre tudo isso. Claro, Ó, com certeza. o Instagram agora dá mais tempo de live, é isso? Porque antes, em 59 minutos, ele já derrubava a gente. A gente está em 1 hora e 2. Mas antes que ele derrube, vamos nos despedir, né, lindamente. Então, de novo, Vamos. obrigada por ter aceito o convite. Que a gente converse mais ainda em outros formatos, né? E é isso. Obrigada, Ti, por Sigamos na ter luta. convidado. Ai, eu tô tão tranquila agora, passou tão rápido, eu tava tão ansiosa, gente. Nem consegui ler tudo que vocês escreveram. Desculpa. Obrigada a todo mundo que participou, viu? Beijão. Beijo, Ale. Obrigada demais e até a próxima. Se cuida Até aí. a próxima. Beijo, Beijo. beijo.